Imagina só tentar provar a existência de Deus usando apenas e puramente a lógica, sem recorrer em nenhum momento à fé cega. Pois é, esse foi o desafio colossal que Santo Anselmo da Cantuária comprou. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai desmistificar alguns dos argumentos metafísicos mais profundos da história, mergulhando na mente desse pensador brilhante. Ele simplesmente conseguiu construir uma ponte fascinante entre a fé medieval e a razão, tudo isso usando uma lógica de ferro. Para começar, bora dar uma olhada na linha do tempo. Nascido lá no ano de 1033, em Aosta, ele entrou para a ordem beneditina e foi subindo até se tornar prior e abade na famosa abadia de Bec. Em 1093, assumiu o peso pesado que era o posto de arcebispo da Cantuária, onde ficou até falecer em 1109. Ter essas datas em mente é fundamental para a gente ancorar o contexto histórico antes de entrar de cabeça na filosofia dele. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a ideia da fé que busca compreender. Depois, os graus de perfeição, o famosíssimo argumento ontológico, o debate da ilha perfeita e a gente fecha com as raízes agostinianas. Simples e direto. Vamos lá. Entrando na nossa primeira parte, a fé que busca compreender. Olha só essa frase genial do livro Proslogium. Não busco entender para crer, senão crer para entender. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele não estava usando a razão para duvidar da fé. Muito pelo contrário, a ideia era usar o raciocínio humano afiado para conseguir compreender muito mais fundo os mistérios nos quais a fé dele já estava super bem fundamentada. E aplicar essa lógica toda aos dogmas mudou o jogo. A razão, para ele, não servia para acabar com os mistérios, mas para poder penetrar neles, para destrinchar a coisa. Foi exatamente essa sacada que garantiu a Santo Anselmo um lugar no pódio, não só na teologia, mas como uma figura central em toda a história da filosofia ocidental. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, os graus de perfeição. Aqui a gente esbarra num termo chamado ens a se. Parece complicado, mas a ideia é super simples. Anselmo olhou para o mundo e pensou: peraí, existem coisas boas, coisas justas, mas umas têm mais dessas qualidades que as outras, certo? É como medir a temperatura. Se a gente reconhece que algo é quente por ter mais ou menos calor em relação a uma fonte absoluta de calor, deve existir também um padrão absoluto de perfeição, um bem supremo de onde todo o resto vem. Esse ser último e incausado é o tal do ens a se. E é por isso que a gente precisa ser tão exato com as palavras. Quando a gente fala de criação ex nihilo, ou criação a partir do nada, Anselmo faz questão de explicar que esse nada não é um material invisível usado para construir as coisas. Significa literalmente não a partir de algo. Ou seja, o Ser Supremo criou tudo sem depender de absolutamente nenhuma pecinha de Lego pré-existente, digamos assim. O que nos joga direto para o momento de maior genialidade dele, a parte 3, o famoso argumento ontológico. Tudo começa com essa premissa elegantemente simples. Deus é aquilo de que nada maior pode ser pensado. O mais fascinante dessa frase é que até mesmo alguém que diz que Deus não existe consegue entender perfeitamente esse conceito na cabeça. É o ponto de partida perfeito. Vamos quebrar essa lógica em 3 passos. Primeiro, Deus é o maior ser que a mente pode imaginar. Segundo, existir no mundo real, objetivo, é logicamente algo muito maior e mais perfeito do que existir só na nossa imaginação. Então, o terceiro passo vem de forma automática. Esse ser supremo tem que necessariamente existir na realidade. Anselmo basicamente criou uma ponte lógica de aço, ligando uma ideia puramente mental à existência concreta. E aí é que a coisa fica interessante. Seguindo essa lógica estrita, o chamado insensato, que é a pessoa que diz que Deus não existe, mas entende aquela definição de um ser perfeito, acaba presa numa contradição impossível. Porque falar de um ser absolutamente perfeito, mas que não existe, seria uma insanidade racional. A conta simplesmente não fecha na lógica dele. Claro que uma ideia revolucionária dessas ia dar o que falar, né? Entramos na parte 4, o debate da ilha perfeita. Nessa hora, um monge chamado Gaunilo, que vivia na mesma época, resolveu dar uma cutucada apontando o que parecia ser uma falha óbvia. Ele perguntou: vem cá, se a gente imaginar a ilha mais perfeita e linda de todas na nossa mente, o simples fato de imaginar isso garante que essa ilha existe em algum lugar no oceano? Gaunilo achava que Anselmo tinha dado um salto grande demais do mundo das ideias para o mundo real. Mas a resposta do Anselmo foi na mosca. Ele explicou que a ilha do Gaunilo é só uma coisa possível, ela não tem obrigação de existir.
Já um ser necessário, por outro lado, é sinônimo de perfeição absoluta, e a perfeição absoluta já carrega a existência no próprio pacote. Ou seja, ele mostrou que não dá para comparar uma ilha imaginária, que pode ou não existir, com um ser onde a existência faz parte da própria essência dele. E olha o impacto histórico desse debate. Séculos depois, esse mesmo argumento foi abraçado e defendido por lendas como São Boaventura, Descartes e Leibniz. Mas do outro lado do ringue foi rejeitado por gigantes do calibre de São Tomás de Aquino e Immanuel Kant. Isso é a prova viva do tamanho do furacão intelectual que o Santo Anselmo causou na história. E para amarrar tudo isso, chegamos à nossa última sessão, as raízes agostinianas. Aqui a gente precisa entender o que a filosofia considerava como verdade. Para Aristóteles, a coisa era bem pragmática. A verdade era quando o que a gente dizia combinava exatamente com a realidade concreta. Mas Anselmo, bebendo litros da fonte de Santo Agostinho, vai muito além disso. Ele descreve uma verdade ontológica. Para ele, a verdade das coisas é elas estarem de acordo com a ideia perfeita que Deus tem delas. É uma retidão que só a mente pode perceber. A verdade eterna seria a raiz de todas as verdades menores do nosso mundo. Aí ele escreve no Proslogium, quanta nanc est lux illa, de qua micat omni verum quod rationali mente lucit. Numa tradução livre, ele exalta poeticamente a grandiosidade dessa luz divina, da qual brilha toda a verdade que ilumina nossa mente racional. E o uso dessa imagem super forte de iluminação intelectual liga de forma inegável às ideias do Anselmo à famosíssima teoria da iluminação do próprio Santo Agostinho. No fim das contas, o legado do Santo Anselmo vai muito, mas muito além de um único debate inteligente. Ele não ficou só repetindo ideias religiosas antigas. Ele arregaçou as mangas e criou uma estrutura dialética super rigorosa e lógica para a teologia. Ele basicamente preparou e adubou o terreno intelectual para o grande florescimento da filosofia escolástica que viria a dominar a Europa nos séculos seguintes. E para fechar nossa análise com chave de ouro, fica uma pergunta super provocativa para a gente pensar. Depois de ver toda essa ginástica mental incrível das provas do Anselmo, será que a nossa razão consegue mesmo abraçar um infinito, operando totalmente sozinha? Ou será que a lógica, no fundo, sempre vai depender de uma crença inicial para dar a partida? É um pensamento que não só resume a atenção da obra desse gênio, mas que convida a gente a continuar explorando as capacidades quase infinitas do nosso próprio intelecto.